se tinha alguma desconfiança depois que o Castro saiu. Ah, mas o Botafogo venceu o Vasco, que tá lá na rabeira da tabela, é um time sem qualidade, etc. Eu acho que agora não tem mais o que falar. Venceu só o segundo colocado na casa do adversário e, de fato, com um segundo tempo brilhante, hein, Gabriel? Com um segundo tempo excepcional. Foi a partida em que o Botafogo mais sofreu no Campeonato Brasileiro, de longe. Nem no jogo contra o Flamengo, no segundo tempo, o Botafogo teve um jogador a menos. Você vai lembrar desse jogo, foi um sofrimento danado. O Flamengo foi pra cima, dava a impressão de que a qualquer momento o Flamengo conseguiria reverter o cenário. Nem naquele jogo o Botafogo sofreu tanto como foi no primeiro tempo. O Grêmio deu um amasso no Botafogo, criou diversas possibilidades. E aí foi o Lucas Perry trabalhando, foi o Luis Soares perdendo um caminhão de gols. Nunca vi o Luis Soares perder tanto gol como perdeu ontem. O Soares perdeu muito gol agora. Esse goleiro realmente... Eu vou te falar. Que faz? Quando assisto o Botafogo jogar, pra mim o melhor goleiro do Brasil é o Lucas Perry. Quando eu assisto o Atlético Paranaense jogar, pra mim o melhor goleiro é o Bento. Mas são dois goleiraços hoje no Brasil, né, cara? Dois goleiros jovens, né? Com muita coisa pra evoluir ainda. E aí o Botafogo sofreu, cara, contra o Grêmio e ainda assim conseguiu se restabelecer na segunda etapa para vencer o jogo. E aí, no segundo tempo, o Botafogo fez uma partida condizente com aquilo que é o Botafogo, equilibrando forças, criando possibilidades, equiparando com o Grêmio, a ponto de o Botafogo chegar a 1-0 e controlar o jogo. Depois, 1-0, parece que o Grêmio morreu, deu uma esfriada, né? O Grêmio pensou, nossa, martelamos o jogo inteiro, os caras foram lá, conseguiram se reorganizar, acharam um gol e estão vencendo por 1-0. E dali o Botafogo controlou, fez o 2-0 já no final, resolvendo a partida. Mas é impressionante como o Botafogo joga bem, vence, joga mais ou menos, vence, sofre muito e vence. E aí, em alguns momentos, até dando um pouco de sorte, porque na primeira etapa sobrou sorte pro Botafogo. Foi um cenário parecido com os jogos contra Palmeiras, Cuiabá, outros jogos fora de casa nessa volta da data FIFA, em que o Botafogo sofreu muito, mas conseguiu resultados positivos, porque o Botafogo é um time letal. E aí a gente pode ficar avaliando aqui se o Grêmio construiu mais, criou mais, mas no futebol o que importa, no fim das contas, é quem bota a bola no fundo da rede. E esse Botafogo é especialista nisso. Verdade. São poucas possibilidades, mas a bola morre quase sempre no fundo da rede. O Botafogo quase sempre tem esse capricho que falta aos adversários. O Palmeiras perdeu um pênalti com o Rafael Veiga. Ontem o Grêmio perdeu chances em profusão, mas o Botafogo, quando vai, mata o adversário. E por isso lidera o campeonato com o conforto que tem nesse momento. Mais uma atuação emblemática. O Botafogo, ele vai variando o estilo de jogo, o Botafogo passa por diversos adversários e encontra os mais diferentes panoramas. E em quase todos ele sai vencedor. Isso é uma trajetória de time campeão. E tem uma máxima no futebol que diz o seguinte: a sorte acompanha quem tem competência. E houve empate entre Flamengo e Palmeiras. Resultado melhor não poderia ter, né? A tabela foi quase que perfeita, né? Talvez assim, o Fluminense venceu, mas não era a principal preocupação do Botafogo na rodada. Afinal de contas, é uma vantagem de 12, por exemplo, para o Fluminense. Então a rodada, ela caminhou da melhor forma. Se Palmeiras ou Flamengo tivessem vencido, né, em tese, voltariam a ser um dos dois o principal perseguidor ao Botafogo. Foi uma rodada onde meio que todo mundo estagnou e o Botafogo botou mais 3 pontos. E aí, Azevedo, a gente tá falando de 10 pontos de vantagem, a gente tá falando da melhor campanha na história dos pontos corridos após 14 rodadas. O Botafogo igualou o Corinthians de 2017, porém o Botafogo venceu mais do que aquele Corinthians. É uma vantagem enorme. E desde ontem no jogo eu tenho falado o seguinte: o Botafogo agora tem 2 caminhos pra seguir. Um título absurdo, liderando quase que de ponta a ponta, né? Porque o Botafogo venceu na primeira rodada. Talvez não tenha liderado na primeira rodada por conta ali do saldo de gols. Mas caso venha conquistar o título, terá sido de ponta a ponta. Dificilmente vai ter uma mudança nesse cenário caso o Botafogo venha a ser campeão. Ou vai ser uma das maiores entregadas da história, né? Porque um líder abrir 10 pontos é uma vantagem extremamente significativa.